Amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Deus é bom. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre nossas vidas e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, o início da semana, o primeiro dia da semana, onde nós já começamos o dia fazendo o melhor, louvando e engrandecendo a Deus através do conhecimento, através da devoção, através da busca da sua palavra. Deus seja louvado por isso. Vamos dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos falar do tema Vivendo como um Filho de Deus. Vivendo como um Filho de Deus. E é maravilhoso. E o tema é no seu segundo slide. Deixa eu ver se eu passo aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vou pedir aos amados que me acompanhem. Primeira Epístola de João, capítulo 2, no versículo 15 a 17, que diz assim: Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, pois é a tua palavra, Senhor, que está sendo ministrada, é a tua palavra que está sendo ensinada, é a tua palavra, Senhor, que tem o diferencial na nossa vida, é a tua palavra que conduz a nossa vida, é a tua palavra que nos renova, é a tua palavra que nos capacita, é a tua palavra, Senhor, que enche o nosso coração de alegria. Por isso, Pai, que nós possamos agora, através da tua palavra, ter o entendimento, Senhor, que o Espírito Santo tome o lugar, faça das nossas vidas, não só a minha, mas também como de meus irmãos, instrumento para levar a tua palavra, instrumento para entender a sua palavra, pois a sua palavra entendida, Senhor, ela é manifesta, ela é propagada, ela é compartilhada. Por isso, Pai, cuida de nós. É o que nós lhe pedimos, te louvamos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente começar a falar como ser na realidade, filho de Deus, como ser filho de Deus, como ter um comportamento, como ter uma vida redigida como filho de Deus. Como nós podemos entender ser filho de Deus? Nós sabemos que para ser filho de Deus, nós precisamos primeiramente crer no Senhor Jesus Cristo. É o credo apostólico. Nós cremos que o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, andou entre nós, operou prodígios e milagres, morreu, se entregou, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e enviaste o Consolador à terra, enviaste o Espírito Santo. Se nós cremos nisso, nós já temos uma base cristã, mas a base cristã também se detém do contexto em que nós precisamos ter uma vida consagrada e dirigida a Deus. Deus pratica a sua obra, Deus age de misericórdia sobre nossas vidas e Ele vai acrescentando em nós, Ele vai acrescentando os seus prodígios, Ele vai acrescentando os seus dons, e nós começamos através de uma vida de santidade, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Nisso nós sabemos que nós podemos ter uma vida dirigida, regrada, conduzida por Deus. E Deus, Ele faz justamente isso. Com todo esse processo,
ele nos chama a um relacionamento bíblico. E um relacionamento bíblico, nós precisamos discernir uma coisa: é o que é o mundo. Porque na sociedade de hoje, nós vivemos com um sofisma. Nós vivemos muitas das vezes aquilo que aparentemente é verdadeiro, mas infelizmente não é. Então, para sermos filhos de Deus, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos pecar contra Deus, nós temos a necessidade de entender os seus preceitos. E o mundo é justamente isso, ele traz tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Nós vamos entender o que é mundo. Eu coloquei assim: o relacionamento bíblico entre Deus e o mundo, entre o povo de Deus e o mundo, é ambíguo. Tem uma ambiguidade. É muito parecido, mas não é igual. E isso faz com que nós possamos nos contradizer em determinadas situações. Por um lado, o mundo todo pertence a Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 24. Quem puder aí ler Salmo capítulo 24, versículo 1. O Senhor pertence à terra e à sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Amém. Por outro lado, a humanidade é responsável pelo mundo. Quem puder ler aí Salmo 115, versículo 16. Amém. Enquanto o Evangelho de João declara o amor de Deus para com o mundo, né? João 3,16. João também admoesta os cristãos a não amarem o mundo. Calma aí. Se Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de enviar o seu Filho, por que logo depois ele está dizendo que não é para que nós amemos o mundo? Como é isso? Está meio confuso, parece meio contraditório. E é isso que nós precisamos entender, fazer essa separação entre Deus e o mundo. E qual o motivo? Vamos entender o motivo desta ambiguidade. Está no fato dos seres humanos serem encarregados de cuidar do mundo como representante de Deus fielmente. Nós temos a necessidade de levar a mensagem de Deus, de cuidar da natureza, de cuidarmos uns dos outros, de fazermos aquilo que agrada, aquilo que glorifica a Deus. Isso é o nosso chamado. Por isso o mundo é moldado não apenas pela criação realizada por Deus, mas também pela rebeldia e pecado contra Deus. Então nós vemos ali que nós devemos ainda ter atenção com a rebeldia. Por mais que nós tenhamos que cuidar do mundo, por mais que nós estarmos inseridos no mundo, nós temos que ter o cuidado de não sermos rebeldes contra Deus, assim como a humanidade faz. Como criação de Deus, o mundo todo é o objeto do amor de Deus e, portanto, deve ser o objeto do amor e atenção dos seres humanos. Então, se Deus amou o mundo, né, nós temos que ter essa atenção de amarmos uns aos outros. E aí, é interessante o que está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: Israel e as nações. Nós sabemos que o berço da palavra de Deus, aonde Deus começa a falar com os homens, é através da menina dos seus olhos, ou seja, Israel de Deus. Sabemos que é ali. Então Israel é chamado para ser o mediador da bênção de Deus ao mundo, revelando a natureza do reino de Deus em toda a área da vida humana, incluindo a política e a cultura. É engraçado que alguns geólogos e alguns cientistas, eles dizem que se você soltar lá na estratosfera um pedaço de papel ou um planador, as correntes dos ventos vão te levar a Israel. Provavelmente esse papel vai cair em Israel, porque as correntes dos ventos te levam para Israel. As correntes marítimas já foi calculado, e as correntes marítimas elas saem dali daquela região
e fazem justamente o caminho por onde a água passa. Então, nós podemos entender que Israel é justamente o centro da terra. As diásporas, quando Deus fez as diásporas, permitiu que as diásporas fossem construídas, elas eram rotas que levavam para todo mundo, saindo de Israel. Então nós vimos isso, né? O reino de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, a palavra de Deus, ela nasce de Israel. Então o Israel de Deus, a palavra de Deus, é a nossa direção. No caso seria o nosso molde de vida. O nosso molde de vida está focado justamente em Israel. E nós vemos isso em Êxodo 19, 5 e 6, depois para ler em casa. O relacionamento entre Israel e o restante do mundo deve ser dirigido pelo relacionamento de Israel com Deus. Logo, Israel é proibida de tolerar, imitar, fazer alianças com os outros povos e nações. Por isso que os israelitas, é muito difícil. Quem já foi numa mesquita vai poder dizer. Lá você entra, tem um lugar só para os judeus, tem um lugar para os judaizantes, que são as pessoas convertidas ao judaísmo, e bem atrás, bem separado, tem um lugar para quem não é judeu, né? E podemos ver que o povo de Israel, ele tem uma condição onde o judeu, ele é bem fechado, mas podemos ver que eles também prosperam, eles têm uma vida de prosperidade. Por quê? Porque eles lá do passado, eles já foram ensinados a não se envolver com o mundo. Uma doutrina deles, a cultura deles, é que em cada festas cerimoniais, as festividades de Pentecostes e todas as outras festividades, tinha um processo onde cada coisa era feita de forma, cada plantio, cada colheita, cada agricultura, era tudo feito de uma forma. Então vocês veem que eles têm uma doutrina, eles têm uma ação, então eles não se permitem ser contaminados. E nós, né, em relação ao mundo, nós não podemos ceder, né, na qualidade política, na qualidade cultural, na qualidade das nossas vestes, nas qualidades de qualquer outros setores, porque nós somos o povo escolhido, somos o povo separado de Deus e somos co-herdeiros da sua graça, somos seus filhos. Então nós não podemos também fazer alianças com outros povos, nós não podemos tolerar, imitar, né, outras nações, nós não podemos, e temos que ter muito cuidado com isso. Então, justamente ele vai fazendo a separação entre Israel e as nações. Então, Jesus e o mundo. Então, nós vimos passar todas as alianças, a aliança adânica, a aliança abrânica, a aliança noética, a aliança mosaica, a aliança davídica, né? E Deus, através do pecado, o homem, através do pecado, quebrou a aliança, né? Desfez essa aliança, destruiu essa aliança, e Deus tentando um relacionamento com o seu povo. Então, da mesma forma, nós vemos que a última aliança que Deus faz com o seu povo foi através de Jesus Cristo, e nós vemos aqui Jesus e o mundo. Como foi o comportamento de Jesus e o mundo? Jesus é aquele que, por meio de quem o mundo passou a existir, Colossenses 1,16. Mas quem não foi reconhecido pelo mundo, não foi aceito, ele veio para que são seus, mas os seus não o receberam, né? Vemos lá em João 1,10. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus demonstra seu amor e propósito de salvar o mundo. Quando as pessoas reconhecem que Jesus é aquele que deveria vir ao mundo, quiseram torná-lo um rei. E esse é um erro, porque olha ali que ele está dizendo, entretanto o reinado de Jesus é diferente. O reinado de Jesus envolve submissão ao único Deus. Então, quando eles receberam, que eles sabiam que Jesus era o profeta que iriam vir, eles quiseram constituir ele como um político, ao modo deles. E Jesus foi condenado à morte como um político, como um criminoso, como aquele que queria tomar o trono de César, aquele que iria ser mais rei do que César.
e ali ele foi condenado. Mas não é esse a posição de Jesus para o mundo. A posição de Jesus no mundo é para salvar o seu rebanho, é para colher as ovelhas do seu pasto. Esse é o reinado de Jesus. Nós precisamos entender, inclusive, que nós somos peregrinos nesse mundo, e que nós não temos nada a ver com esse mundo, e que o nosso reino não é aqui na terra, o nosso reino é no céu. Esse foi o chamado entre Jesus e o mundo, a separação entre Jesus e o mundo. Mas, para a gente poder entender, como os filhos de Deus, e para que nós não sejamos influenciados por esse mundo, mas de que tipo de mundo João está falando aqui no versículo 15? Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse que ele está falando? Há 3 tipos de significado diferente no Novo Testamento para a palavra mundo. A primeira, o mundo físico, o universo. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Está lá em Atos 17, 24. Ou seja, ele está falando sobre a natureza, o próprio ser humano. A gente vê um bebezinho lindo, a gente fica encantado, né? É como Deus fez as moléculas, fez os órgãos, fez os olhinhos, os dedinhos, tudo dentro do lugar. Nós vemos os passarinhos, os animais, as plantas, né? Nós ficamos encantados. Esse é um mundo físico, é o universo. A gente vê as praias, as cachoeiras, né? Cada situação maravilhosa, e nós ficamos encantados com a grandeza do poder de Deus, né? A gente olha para o horizonte, vê aquelas nuvens, o céu, o seu esplendor, a gente vê a lua, nós ficamos encantados. Esse é o mundo físico, esse é o universo. Nós podemos ver também o mundo humano e a humanidade, e novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando sobre o mundo, a salvação das pessoas, a gente olhar com misericórdia, com amor às pessoas, olhar para as pessoas, aquelas que merecem, que carecem da salvação, aquelas que carecem de conhecer a pessoa de Cristo, e elas carecem, têm aquela carência de nascer de novo, né? Não nascer da carne e do sangue, mas nascer do Espírito. Então nós estamos falando justamente o mundo humano e a humanidade. Mas o mundo que ele está falando é o sistema do mundo, o inimigo de Deus. Devemos amar o mundo como sinônimo de natureza e o mundo como sinônimo de pessoas. Porém, o mundo como sinônimo de sistemas, esse nós não podemos amar. E nós vemos que esse sistema desse mundo é um sistema maligno, é um sistema corrompido, é um sistema desastroso, é um sistema que nos influencia. Nós vemos várias pessoas hoje que são detrimentes, idólatras de políticos, idólatras de cantores, idólatras de empresários, idólatras de coach, ou idólatras de uma porção. Quem influencia essas pessoas são justamente outras pessoas, muitas das vezes corrompidas. Não é, no caso, não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que precisa nos influenciar. Então nós, como os filhos de Deus, precisamos compreender e discernir isso. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. No grego, o mundo é definido como cosmos. Na palavra grega, o mundo é definido como cosmos. E cosmo, o que cosmos significa no grego? Sociedade pagã, com os seus falsos valores, sua falsa maneira de viver e seus falsos deuses. Esse é o significado de cosmos. O cosmos é o sistema de Satanás que se opõe à obra de Cristo na terra. Então, tudo que se opõe à vontade de Deus na terra, nós chamamos de cosmos, né? O mesmo João diz que o mundo jaz do maligno, e o próprio Jesus chamou Satanás como o príncipe desse mundo. Estão aí as referências.
nós podemos analisar. Então, nós podemos definir que o mundo é inimigo de Deus. Então, para a gente ser bem claro, o que é mundo? O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidas pela graça de Deus. Se ele está falando sentimento, estrutura social, relacionamento, situações, tudo aquilo que não é redimido pela graça de Deus, ele não é nosso. Aos jovens, se tem um jovem interessado em você e esse jovem não é de Deus, e não foi Deus que enviou ele para você. Se você vai fazer um negócio que muitas das vezes você não sentiu no coração, não ardeu no coração, esse negócio não é de Deus para você. Infelizmente, felizmente, nós entendemos com a graça de Deus que algumas profissões ou algumas ações, nós como cristãos, nós não podemos fazer parte. Nós não podemos fazer alianças com algo que venha se opor à vontade de Deus. O mundo e a sociedade independente de Deus. O mundo é a sociedade independente de Deus. Governo sem linha. A linha do prumo de Deus. Governo sem a linha do prumo de Deus. Sistema econômico que não tem a soberania de Deus. Indústrias e corporações sem interesse pela pessoa de Deus e pelos próprios propósitos divinos. Então, nós já entendemos que isso são questões que nós temos que analisar, temos que procurar entender, para que nós não entremos de cabeça no mundo. Como filhos de Deus, nós não podemos entrar de cabeça com as coisas do mundo. O sistema do mundo odeia Deus e o seu povo. É uma imagem de alguns anos atrás que ficou marcada, essa imagem, aonde eles encontravam cristãos, eles degolavam, matavam os cristãos. Esse é o Estado Islâmico. Pelo Portas Abertas, a Nigéria hoje é o país que mais persegue cristãos. Eles nos odeiam. Nós podemos pensar lá na China. A China está fechando igrejas. A igreja que não tirar a cruz e colocar a imagem de Mao Tse-tung, a igreja é fechada e o pastor é morto, é preso e morto. Então nós podemos ver aí o sistema odeia a Deus e o seu povo, o sistema desse mundo. As pessoas não salvas pertencem a esse sistema do mundo. Elas são filhas do mundo. Este mundo não conheceu a Cristo, nem conhece a nós. Esse sistema odiou a Cristo e odeia a igreja. Esse sistema do mundo não é o habitat natural do crente. Não fazemos parte desse ambiente. Nós não podemos fazer alianças com essas pessoas. Nós temos que estar separadas dessas pessoas. Mas nós somos enviadas a essas pessoas. Somos enviadas para falar o amor, para falar a verdade, para falar da palavra de Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. Nós somos levados a isso. Jesus disse que nós somos levados em cativeiro à morte todos os dias. Todos os dias. Então, refletindo, nossa cidadania está no céu, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era o seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus avisou, João 15:15. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Assim como a canoa está na água, mas a água não deve estar nela. A água não pode estar na canoa. Senão, o que acontece, meus irmãos?
afunda. Se a canoa afundar no meio do rio, a morte. Então, o salário do pecado é o que, meus irmãos? A morte. Né? Se aliar a esse mundo é a morte espiritual. Né? Amém? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. E eu separei, confesso, vou dar dica literária para os irmãos, o livro, eu estou relendo, para falar a verdade, o livro Introdução à Teologia e à Cosmovisão Cristã. É um livro maravilhoso, que justamente fala alguns aspectos sobre esse assunto. E eu separei, na verdade, 3 aspectos. O sistema do mundo usa 3 armadilhas para derrubar o cristão. Então, a primeira, está ali, a concupiscência da carne. A segunda, a concupiscência dos olhos. E a terceira é a soberba da vida. Tudo isso citado, destrinchado, justamente nesses 3 versículos aqui. 3 versículos que nós já lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, concupiscência. O que significa concupiscência? Ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, ganância por poder, dinheiro ou cobiça. É isso que significa concupiscência. Então, quando nós fazemos uma autoanálise, nós examinamos a nós mesmos, inclusive na Santa Comunhão, que na verdade nós devemos fazer isso todos os dias, nós podemos olhar como filhos de Deus e pensar: eu estou vivendo um momento de ambição? Ambição a quê? Eu estou vivendo um desejo desmedido por bens materiais ou sensuais? Eu tenho que analisar, eu preciso fazer esse autoexame. Eu estou vivendo um momento de ganância por poder, por dinheiro, ou tenho cobiçado alguma coisa? É algo que eu tenho que analisar. É aquele momento que acende o alerta, o sinal amarelo, e eu tenho que pensar sobre isso. Então, em Gálatas 5,19, ele fala sobre várias coisas relacionadas com concupiscência. Então, a gente vê a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então, tudo isso está relacionado à concupiscência da carne. E é algo que nós precisamos, analisar, algo que nós precisamos avaliar, A carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. Então, a concupiscência da carne é aquilo que nos ataca de dentro para fora. São desejos sórdidos. É o apelo para se viver o prazer imediato, a conquista imediata, os desejos imediatos. E nós somos, há de convir, meus irmãos, que nós somos imediatistas, Mas, de certa forma, nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem. Então, isso vem de dentro, nos causa crises, nos causa transtornos mentais, transtorno de ansiedade, É endeusar os prazeres puramente físicos e carnais, é viver sobre o império dos sentidos. É aquela coisa de você sentir demais que você tem que ter. E nós vemos hoje que o mundo apresenta esses sentidos para nós. E como? Essa semana eu estava conversando com uma aluna, e a aluna falou assim: professor, Deus é Deus de promessas. Sim, Deus é Deus de promessas. Deus também realiza sonhos. Sim, Deus realiza sonhos. Eu prefiro morrer. Minha vida pare agora, se Deus não me levar para a Disney, porque meu sonho é ir para a Disney. Deus realiza sonhos. E eu olhei para ela e falei: então, minha filha, estuda bastante, trabalha bastante, para que Deus lhe dê a condição para que você possa ir à Disney. São sonhos que ela qualificou dentro dos propósitos de Deus, mas o propósito de Deus não é esse na nossa vida. Então nós podemos ver que o mundo
começa a tomar o coraçãozinho daquela pessoa, né? Confundindo os propósitos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, sentidos, né? Os desejos da carne, os desejos, a concupiscência da carne está voltada aos sentidos. E nós temos que prestar atenção nisso. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você falou sobre o imediatismo, né? Até isso também é uma influência mundana, né? As pessoas não querem mais esperar em Deus, não querem mais orar, quer orar, já quer receber hoje mesmo, é tudo para hoje. Então isso já é uma influência do mundo na mente e no coração da pessoa. A pessoa não exerce a paciência, ela não quer esperar o processo de Deus, ela não quer entender o propósito de Deus, é tudo para ontem. Então isso já mostra uma influência desse sistema mundano sobre a vida da pessoa. Amém, amém. Alguém mais? Amém. O celular é até interessante, porque agora tem até Bíblia no celular. E aí, às vezes as pessoas vão para a igreja e Deus está ali querendo falar através da palavra e você está com o aplicativo da Bíblia aberta. E aí chega uma mensagem do WhatsApp. Por mais que você não veja a mensagem, mas a sua mente vai ficar preocupada com o que está escrito aquela mensagem. Né? Então, é um perigo, até mesmo as novas tecnologias dentro da igreja, né? Algumas coisas que nós podemos nos abster. Eu estava falando com o pastor, inclusive na semana passada. Eu fiz um propósito de mexer o mínimo possível no celular. E teve uma semana que a média do final de semana foi usar o celular 41 minutos por dia. Eu achei uma vitória muito grande. Eu fiz uma pesquisa com os alunos, e os alunos fizeram um levantamento, um PCP de quanto eles, né, utilizavam o celular por dia. E eles também aderiram à parte do aplicativo, e eles viram que eles estavam utilizando o celular 9 horas, 10 horas por dia. Gente, é muita informação, é muito conflito. Aí alguns brincam, né, e falam, Jesus naquele grande dia vai falar que você ficou tantas horas no celular no dia e não ficou nem um minutinho com a palavra de Deus, né? Então toda essa tecnologia parece ser benéfica, mas de certa forma acaba atrofiando a mente da pessoa, né? Por exemplo, no meu tempo, no grupo de louvor, não tinha letra em TV, então a gente era obrigado a decorar os louvores. Hoje, se faltar luz e não ter a letra, muitos não vão nem cantar, porque não sabem o louvor, porque já confia que a tecnologia ali vai dar a letra para eles. E eu tive uma experiência com isso. Uma certa vez, quando eu vi o Eliel no UPA, a mulher falou assim, olha, está sem sistema, vai ter que esperar. Eu falei, tá bom. E aí eu notei, sentei na cadeira lá, eu notei os 3 minutos lá sentado, eu notei que o médico estava na sala. Mas como não tinha sistema para chamar a senha, ninguém estava indo. Eu entrei e falei com o médico, o senhor pode me atender? Ele falou, claro, pode entrar. E aí todo mundo ficou irado, porque estava esperando o sistema voltar para chamar para o médico atender, sendo que o médico estava lá. E aí todo mundo ficou com raiva de mim, dizendo que eu furei a fila, né? Mas estava esperando a tecnologia voltar ao sistema, era só ir lá e chamar manualmente. Ele estava lá na sala. E aí eu fui atendido e fui embora. Então, de certa forma, atrofia a mente da pessoa. É impressionante o que o pastor está falando, porque quando eu vou falar da aula, e eu dou aula, eu trabalho no Senai, sou professor de eletricidade, e quando eu vou passar um cálculo, o aluno não consegue fazer o cálculo, ele precisa da calculadora. De cabeça mesmo ele não quer fazer. E aí isso traz um prejuízo enorme na hora do raciocínio lógico do aluno. Então, nós
nas simples citações que nós tivemos aqui, nós podemos perceber como o mundo tem nos influenciado e tem nos dominado, para falar a verdade, como o mundo tem agido, e nós não estamos percebendo, não estamos atentos, não estamos vigilantes para essas ações. E aí, a concupiscência da carne, ela provoca isso aí, escravo do pecado. A concupiscência da carne simboliza a vida dominada pelos desejos, com pouco respeito por nós mesmos e por outras pessoas, a ponto de usá-las como coisas. As pessoas são ligadas aos seus próprios interesses, ao seu consumismo. Eu conheço uma menina que trabalha lá no trabalho, ela recebe um salário mínimo, mas ela tem um iPhone de 12 mil reais. Como ela conseguiu, eu não sei. Mas o mundo influenciou. Precisa, eu tenho que ter esse iPhone. Eu pensando, até falei com ela. Falei, Ju, não era melhor você ter um carro? E professor, nem pensei nisso. É o que o pastor está falando. Como? Sim, faz. A ostentação, o desejo desenfreado pelas coisas da carne. É bom a gente falar, é bom a gente refletir, é bom a gente pensar o que está nos dominando, né? A vaidade. Hoje pessoas vivem de likes. Postar uma foto, não receber like, ela fica em depressão. Olha o sistema desse mundo. Eu estou triste porque eu postei uma foto e só recebi 1.200 likes. Né? Certa vez eu vi uma reportagem de um gerente, um presidente aí de uma grande montadora, automobilística. E aí o repórter perguntou como é que ele faz, qual é a arma que ele usa para vender carro. Aí ele falou, nós trabalhamos com a inveja. A nossa principal arma é a inveja. Ou seja, aí ele passa aquele comercial, o vizinho lavando carro novo e o outro vizinho olhando pelo muro assim, carro novo. Ou seja, nós trabalhamos com a inveja. Eu quero ter um carro novo como o meu vizinho tem. Eu achei aquilo interessante. Sim. Então nós podemos citar, meus irmãos, várias coisas que têm imperado e que não pode imperar na nossa vida, como cristão, como filho de Deus. Não pode imperar, sim, minha irmã? A ostentação eu vejo da seguinte forma: nós somos cristãos, pequenos cristos. Então vamos pensar no seguinte: Cristo, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com a sua grandeza excede todo o nosso entendimento, nasce de uma mulher numa manjedoura. A simplicidade. Nasce na pior cidade de Jerusalém, Nazaré, onde ninguém queria morar lá. Então a gente pensa a simplicidade. Não precisou de roupas novas. E, ao contrário que muitos falsos teólogos dizem, que quando ele entra em Israel, ele entra numa jumenta. E muitos teólogos falam que ele entrava dentro de uma Ferrari. Mentira. A jumenta era sinal de uma pessoa muito pobre, e a Bíblia ainda fala que ele pega emprestado. A pessoa muito pobre, porque quem era muito rica tinha um alazão, um cavalo, no caso, italiano. É um cavalo que até hoje é chamado de puro sangue. Para quem não sabe, alazão é cavalo italiano que não se misturou com nenhuma outra raça, é chamado de puro sangue. Então as pessoas têm uma dissensão completamente errada. Jesus teve uma vida simples, humilde, né? Regrada na verdade. Amém? E a curiosidade. Na Idade Média, as pessoas, para fugirem do mundo, elas iam para dentro dos mosteiros. E aí ficava lá a freira, o coroinha, o futuro padre,
ele não conseguia, ele pulava o muro e ia lá para o mundão fazer o que tinha que fazer. Aí o que eles fizeram? A Igreja Católica fez na época? Fez os mosteiros numa ilha deserta, num lugar onde eles não pudessem fugir. Aí eu coloquei até a imagem ali. Mas aí o pecado imperava lá dentro do mosteiro mesmo. Ou seja, o pecado não está nas situações. O pecado, nós precisamos entender que o pecado do mundo, ele está dentro de nós. E nós precisamos estar atentos e vigilantes para não deixar esse mundo florescer dentro de nós. Nós vamos falar já já. Amém, amém. É o que ele vai falar agora, o que eu vou trazer agora. A concupiscência dos olhos. Então, são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Nós falamos da concupiscência da carne, que vem de dentro para fora. Agora nós estamos falando da concupiscência dos olhos, que vem de fora para dentro. São as tentações que nos atacam de fora para dentro. A concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. É o espírito que crê na felicidade que se encontra nas coisas que pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. É aquilo que você vê. É aquele gigante que se levanta para cima de você e muitas das vezes, se você não estiver vigilante, ele te engole. Foi o que Satanás usou, né? Para atrair Eva. A Bíblia diz que o fruto era agradável ao olho. Então o fruto chamou a atenção dela pela beleza, né? E você vê, aliás, até falei isso no culto, que até hoje em dia a gente traz essa herança. Como é que a gente escolhe, por exemplo, tomate quando vai comprar? A gente olha pela beleza do fruto. Amém. Se ele tiver um risquinho, um furadinho, a gente não quer. Ele está bom por dentro, mas por fora ele não está belo. Então é como concupiscência dos olhos. Nós trazemos essa herança maldita, né? Amém. E é uma coisa, né, meus irmãos? Nós que fomos chamados como os filhos de Deus, nós precisamos olhar tudo com os olhos da fé. Eu olho com os olhos da fé essa igreja cheia, pessoas em pé ali, pessoas em pé lá fora, ter pastor tendo que comprar um telão para colocar ali fora para as pessoas entrarem para cá. Nós precisamos que ter essa fé, né? E quando nós temos essa fé e olhamos com os olhos da fé, isso se transforma em serviço na casa do Senhor, né? Então, Eclesiastes 2, 10 e 11, quem puder ler, por favor. Amém? Me ajuda aí, meus irmãos. Vamos ler, meus irmãos. Amém. Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, se vê enganado por ele mesmo. O seu próprio sentimento, o seu próprio sentido, aquilo que os olhos dele queriam contemplar, o enganaram. Ele foi completamente enganado pela sua própria vaidade. Meus irmãos, que nós possamos fazer um exame, se nós não estamos sendo enganados pelas nossas vaidades, sobre aquilo que nós queremos ver, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos almejando, né? O maior problema da concupiscência dos olhos é tentar fazer o que tentamos inutilmente preencher com coisas, pessoas
e atividades, o vazio que somente Deus pode preencher. Quanto mais você olhar, mais você vai querer ter. Quanto mais você ver, mais você vai querer pegar e apalpar, você vai querer adquirir. Aí é o momento que a gente encontra dentro de nós, onde nós, como os filhos de Deus, nós fazemos um exame e pedimos para que o Espírito Santo tome o seu lugar na nossa vida, tome o seu lugar no nosso coração, no nosso vazio existencial, no nosso imaginário social, que o Espírito Santo possa trabalhar nisso dentro de nós, né? Para que nós tenhamos uma vida consagrada ao Senhor. Amém? E no grego, ele vai dizer alazoneia, ou seja, a soberba da vida. Essa era uma expressão que os gregos usavam para falar da postura de algumas pessoas em atribuir a si mesma qualidades tremendas que elas não tinham, né? Então, a alazoneia, jactância e soberba é a vanglória com coisas externas, como riqueza, posição social, inteligência, poder, beleza, joias, carros, vestuários. Então, é justamente isso que ele está falando sobre a soberba da vida, sobre a concupiscência dos olhos, essa vaidade. Então, se nós estamos nos amoldando, tem pessoas, eu posso dizer de mim, minha esposa, minha querida e amada esposa, e meu lindo e poderoso filho, me chamam de velho. Você só compra camisa de R$20, sapato de 50, calça de 30. Aí ela fica falando assim, esse espírito é espírito de miséria. Não, é um espírito humilde. Porque eu não vou pagar R$300 numa calça, eu não vou pagar R$500 num tênis, eu não vou pagar R$100 numa camisa, eu não vou. E vou ficar chorando esperando eu ganhar. Amém? Amém? Eu não... cortar o cabelo ali é R$20, no shopping é 100. Corta o cabelo logo aí no shopping. Não vou cortar. Não vou cortar. Não vou. Porque meus olhos não estão aí nesse mundão. Não estão. Amém? Não sou pão duro não, tá, gente? Então o alazon era um indivíduo que falava com forasteiros. Olha só, gente, o alazon era aquela pessoa que falava com forasteiros, ou seja, que não lhe conheciam, sobre frotas de barcos que na verdade não tinham, de grandes negócios que na verdade não tinha nada de valor. Fala de amizades com réis que lhe procedem conselhos, sem conhecê-los. Aí eu sempre falo isso. Uma vez eu falei com o Arthur, né? Estava falando com meu filho. E ele estava falando que o rapaz tinha falado na internet que isso e aquilo outro. Eu falei, é mentira. Não, mas ele disse. Eu falei, você vai acreditar em mim que te amo ou no cara da internet? Botou a mão na boca e ficou pensando, né? Então, é justamente isso aí, ó. Fala de amizades com réis que lhe pedem conselho, né? Sem conhecê-los, de sua mansão, quando mora no casebre. É a tentativa de impressionar as pessoas com imagens, com propaganda, né? Enganosa. Figura melhor seria de um fanfarrão. É aquela pessoa que quer passar aquilo que não vive, quer passar aquilo que não tem, quer passar algo que não faz parte da sua vida. É o alazon. Tá bom, meus irmãos? É algo que a gente precisa vigiar com as nossas palavras. Enganando a si mesmo. A segunda declaração falsa, em 1 João 1,6, vou ler aqui. Ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não somos praticantes da verdade. É a de não termos pecados. É aquele cristão que diz, eu não peco. A minha vida é de santo. Eu estou no monte de segunda a sábado, venho para a igreja, saio da igreja, volto para o monte, lá eu oro, volto e vou dormir no monte de novo. Meu irmão, vai ter pecado. O pecado está dentro de você. E Deus se agrada daquele que reconhece que tem pecado e que tenta se consertar,
e que tenta melhorar, que tenta progredir. A ideia de que a nossa natureza pecaminosa estaria completamente extinta, uma mentira. Dizer isso é nos enganarmos. O fato de não termos consciência do pecado não significa que estejamos livres dele. É muito fácil encobrir pecados. E aí a gente tem que falar uma coisa. Nós nos casamos e fizemos uma só carne. Nós podemos confessar nossos pecados uns para os outros. Nós que somos casados, nós podemos confessar pecados para nossa esposa. E a nossa esposa tem que ser espiritual para entender e discernir e nos ajudar. Da mesma forma, nossas esposas também, como nossas esposas, como serva do Senhor, também pode confessar os seus pecados. Por isso é importante que uma pessoa que tem seu marido possa confessar os seus pecados. Não me sinto à vontade, nós temos um pastor. Confessar os pecados move o mundo espiritual. Move a nossa vida espiritual, faz necessário. É muito fácil encobrir pecados. Depois a gente vê lá, Provérbios 23, 28, 13. Não enganamos os outros, no entanto, eles costumam ver-nos com clareza. O problema é não nos vermos como somos de verdade. Né? Os nossos olhos, eles fazem isso, nós acusamos o tempo todo. Aquele precisa melhorar nisso, que aquele precisa estar aqui. Aquele deveria estar aqui hoje para ouvir essa palavra. A palavra foi para você. Se aquela pessoa não estava, é porque não era para aquela pessoa. Ou nós não acreditamos num poderoso poder de Deus. Amém? Então, por que não amar o mundo? E eu coloquei ali, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como está escrito aqui no versículo, na parte B do versículo 15. Se tudo que há no mundo não provém do Pai, mas provém do mundo, versículo 16. E no 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você ainda se pergunta por que não amar o mundo, está aqui descrito nos versículos. Como não amar o mundo? Aí vem a questão. Se apesar de tantas razões para não amar o mundo, você ainda tiver dificuldade com isso, a Bíblia diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para vencer o mundo é preciso de fé, é preciso ter a fé renovada, a fé avivada, uma transformação através da fé. É só assim, meus irmãos, lutando, que você vai conseguir vencer o mundo. Conclusão: não há meio termo. Ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Ou somos movidos pela carne, com os valores do mundo, ou somos movidos pelo Espírito, com os valores do reino. O verdadeiro Filho de Deus não ama o mundo. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não? Então vamos orar? Pai querido, santo e eterno, Deus de poder e glória, Pai, ensina-nos, Senhor, a andarmos nos teus caminhos. Aleluia. Esconda a nossa mente, o nosso coração, Senhor, na tua graça, com as tuas mãos fortes e poderosas. Não permita, Senhor, que nós venhamos ceder às astutas ciladas do diabo. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganados. Não permita, Senhor, que nós sejamos influenciados, pois nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo que habita em nós há de nos alertar naquele grande dia, há de nos dar direção, há de nos capacitar para que nós não sejamos enganados, Senhor. Eu repreendo toda ação do inferno, todo espírito contrário, Senhor, que venha tentar dominar mentes, para que venham propagar pecados e pecados ocultos.
Senhor, haja com teu poder e autoridade sobre nossas vidas. Cura-nos, Senhor, restaura-nos, liberta-nos, Senhor, trata-nos com teu poder santo e glorioso e nos livra do mal. É isso que eu lhe peço, te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.